Olá, buscadores. Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem. TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Spotify, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, que assim você nos auxilia a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje nós iremos conversar um pouquinho com o Pedro Oliveira. Tudo bem, Pedro? Seja bem-vindo. Oi, Charles, tudo bem? Tudo ótimo. Agradecemos a sua participação, né, sua disponibilidade. O Pedro está na Austrália, então temos aí uma mudança de fuso horário aí de 13 horas, né? Aqui tá, o dia está terminando e lá o dia está amanhecendo. E o Pedro é uma pessoa muito experiente, né, muito envolvida com o movimento teosófico. Ele se filiou à Sociedade Teosófica ainda em 1978, foi membro inicialmente da Loja Dharma de Porto Alegre, e foi estudante bolsista da Escola Crotona, né, uma escola teosófica que fica na Califórnia, e trabalhou como secretário internacional em Adyar, na Índia, né, onde ele teve a oportunidade de conviver bastante com a Radha Burnier, que era filha da figura que nós iremos falar hoje, que é o Sirihan. Então, ele também foi coordenador educacional da Sociedade Teosófica na Austrália, onde ele reside atualmente. E o livro que ele escolheu para conversarmos hoje é justamente de sua autoria, e se trata, né, de uma biografia do Sirihan. N. Sirihan, Uma Vida de Beneficência e Sabedoria. Que acredito, Pedro, você então publicou primeiro esse livro em língua inglesa, estou correto? E depois ele foi traduzido, acredito você mesmo, né? Traduziu para a língua portuguesa e oportunizou aqui publicação pela Editora Teosófica no Brasil. Fala um pouquinho para nós do porquê que você quis produzir, né, uma biografia do Sirihan e como que foi esse processo de captação dessas informações e o seu desenvolvimento. Obrigado, Charles. Há muito tempo atrás, o que para mim quase parece um kalpa, a palavra kalpa em sânscrito significa uma idade quase ilimitada. Eu fui um jovem teosofista que participava de eventos no Centro Raja. E o Centro Raja tem uma biblioteca bastante ímpar, né? E eu descobri, me equilibrando nas prateleiras da biblioteca, eu descobri alguns dos livros do Sr. Shriram. E eu não conseguia, a biblioteca não tinha condições de emprestar livros, então eu li alguns deles durante os encontros, ou parte deles, e fiquei muito impressionado com a clareza do pensamento dele, né? Depois eu conheci várias pessoas que foram muito tocadas pela presença dele, inclusive um, um antigo sacerdote da Igreja Católica Liberal em Porto Alegre, que não conseguia falar inglês, mas que, na despedida do senhor Sirihan de Porto Alegre, ele enviou para ele uma forma pensamento do mestre, né? E o Sirihan estava cercado de pessoas, e ele me disse, com lágrimas nos olhos, que o senhor Sirihan parou, deu a volta e localizou ele no meio da multidão, foi até lá e cumprimentou ele. Existem muitas histórias desse tipo. Então, eu manifestei esse interesse de continuar estudando os livros dele e aprender um pouco acerca da vida dele. Depois de eu residir em Adyar, de 92 a 96, eu voltei para o Brasil temporariamente, depois vim para a Austrália. Eu estava em comunicação com a senhora Radha Burnier, eu disse para ela: a vida e a obra do seu pai são tão profundas e tocaram tantas pessoas. A senhora me autorizaria a criar elementos de uma breve biografia dele? E ela concordou. Aí, quando eu fui para Adyar de novo, no segundo período, em 2009, eu trouxe comigo o manuscrito do livro, né? Então, ela editou um pouco, né? Não muito. Uma artista
da cidade de Chennai, que fez muitas capas da editora teosófica em Adyar. Ela fez uma capa muito bonita do livro dele, com tons de açafrão, né? E o livro foi publicado em 2009. Pois é, o Sirihan, né, ele é uma figura na sociedade teosófica onde a gente ouve falar de muitas histórias realmente, né, a respeito dele, né? Então que há quem diga que ele tenha sido talvez a pessoa mais espiritualizada, com certeza uma das mais, né, espiritualizadas que já passou pela sociedade teosófica, que as pessoas sentiam quando ele estava para entrar, né, numa sala, num local, né, e que há quem diga também que a atmosfera do ambiente, quando ele chegava nos locais, né, a atmosfera ela se modificava e todos conseguiam perceber essa diferença. Com certeza você, né, residindo, passando tempo na Índia, né, na sede internacional da Sociedade Teosófica, tendo contato muitos anos com a Radha Bonet, sua filha, né, deve ter tido contato com muitas dessas histórias. Algumas delas estão no livro, Pedro? Fala um pouquinho para nós. Sim, quando eu manifestei esse interesse de organizar um material para uma biografia curta dele, a senhora Radha Bonet me disponibilizou partes dos arquivos pessoais dele, né, e da família. E haviam pequenas notas dele escritas a lápis. Ele gostava de escrever a lápis e não a caneta. E existem várias histórias. A secretária dele foi uma teosofista americana de grande importância. O nome dela era Elith Niswanger. Ela morava em Colorado, nos Estados Unidos, e ela trabalhou em Adyar por mais de 30 anos. E aconteceu um incidente em Adyar durante a presidência dele. A Adyar tinha e tem uma cooperativa de trabalhadores, né? Dentre os atributos dessa cooperativa era fornecer pequenos auxílios financeiros para pessoas em necessidade. Então, um dos trabalhadores fez um pedido de auxílio, mas esse pedido de auxílio, por alguma razão, demorou muito para ser processado. E ele ficou bastante irritado com isso. Então, o senhor Shriram chegou na sede internacional, no saguão internacional, onde tem as estátuas de Olcott, Blavatsky e Dra. Bezan, enfim. Ele chegou de carro, então o motorista parou o carro, ele desceu do carro e ele estava cruzando o salão em direção ao seu escritório no primeiro andar, quando esse homem, agravado pela demora em processar o pedido de auxílio financeiro dele, ele insultou o senhor Shriram com palavras tamils, da língua tamil, palavras chulas, realmente, né? Todo mundo ficou horrorizado. Quando ele começou a insultar o senhor Shriram, o senhor Shriram parou e decidiu escutá-lo, né? No que ele tinha a dizer, na maioria dos casos, insultos. Quando o homem parou de insultá-lo, ele continuou caminhando e foi para o escritório, né? E começou o dia dele como presidente. Na parte da tarde, o tesoureiro da sociedade mandou vários cheques para que o presidente assinasse. Um deles era um cheque de auxílio financeiro para esse homem que o havia insultado. Aí a secretária trouxe o cheque para a mesa dele. Ela disse: aqui está o cheque desse homem que o insultou. Ele disse coisas horrorosas a seu respeito. Você não vai assinar esse cheque. Shriram olhou para ela e disse: o que ele disse? Em poucas horas, as impressões emocionais e mentais daqueles insultos tinham desaparecido da mente dele. E você vê que, para nós, né, que ainda estamos lutando com a nossa evolução pessoal,
quando se é insultado, o insulto não desaparece tão logo, né? Eu conheci pessoas em Porto Alegre que tiveram uma confrontação verbal acirrada e nunca mais falaram entre elas até morrer. Então, você imagina que... E provavelmente isso vai ter que ser processado numa futura encarnação. No caso de uma pessoa com o Sr. Shriram, a mente era tão clara, tão focada no momento presente, que ela não arquivava nada. Então, isso é apenas uma das histórias. Enquanto você falava, eu estava aqui imaginando justamente isso, né? Que no nosso dia a dia, aqui no nosso mundo normal, né? Que as pessoas carregam as ofensas muitas vezes por uma vida inteira, né? Ou ao menos durante muito tempo, né? Ou muitas horas, muitos meses, muitos anos, e às vezes, como você mesmo exemplificou, até o fim de uma vida e provavelmente mais de uma vida, né? Aí volta com os, os encargos kármicos, né? Nos trazendo novamente em contato aí em futuras reencarnações, né? Este é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com o Pedro Oliveira sobre um livro de sua autoria, uma biografia do Sirihan, N. Sirihan, Uma Vida de Beneficência e Sabedoria. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. A editora Teosófica está com uma grande novidade para seus leitores. A revista Sofia, publicação que há quase 20 anos apresenta temas relacionados à espiritualidade, autoconhecimento, religiões, ciência e filosofia, agora está disponível também na versão digital. Nesta nova modalidade, o leitor pode acessar todos os mais de 90 exemplares da revista Sofia já publicados, seja na tela de seu computador, tablet ou smartphone, já que o conteúdo se adapta à tela do dispositivo utilizado. Entre em contato pelos canais da editora Teosófica para maiores informações e consulte os valores promocionais para quem já é assinante da revista impressa. Editora Teosófica. Livros para viver melhor. Estamos de volta, programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com Pedro Oliveira sobre um livro de sua autoria, publicado no Brasil pela editora Teosófica, intitulado N. Sirihan, Uma Vida de Beneficência e Sabedoria. Sua breve biografia da vida dessa figura tão importante, né, para o movimento teosófico. Pedro, o Sirihan, ele tem uma importância enorme, né, para o movimento teosófico. Ele foi presidente internacional, depois a sua filha também foi presidente internacional, foi a presidente que mais ficou, inclusive, né, na presidência internacional, por mais tempo, né, e também ele tinha algumas características, assim, a tônica, né, que ele deu ao pensamento teosófico, né. Alguns dizem que ele marcaria o que se chama, né, alguns chamam academicamente, de terceira geração do movimento teosófico, né. Então você tem aquela primeira geração que trazia mais revelações, né, Blavatsky, aqueles autores que falavam sobre mestres e informações que receberam. Depois a investigação clarividente ali com a segunda geração, né, Anibesa, Amilibita, e o Sirihan, ele traz uma abordagem que alguns chamam de mais psicológica, porém extremamente didática, né, uma linguagem que qualquer pessoa, mesmo sem conhecimento prévio, consegue se beneficiar. Fala um pouquinho para nós, na sua visão, do peso que o Sirihan teve para o movimento teosófico e para a história da sociedade teosófica. Obrigado, Charles. Antes dele se tornar presidente, ele viajou pelo mundo, se tornou conferencista, e a tônica da sociedade naquela época ainda girava ao redor dos estudos da clarividência, não é? Mas também, num certo sentido, mantendo viva a obra da senhora Blavatsky, sobretudo
em livros como A Chave para a Teosofia e a Doutrina Secreta, né? A Sociedade Teosófica gerou muitos estudantes sérios da doutrina secreta, entre eles um teosofista inglês chamado Edward Gardner, que escreveu vários livros baseados na doutrina secreta. Mas quando ele se tornou presidente, né, no discurso inaugural dele, ele deve ter chocado um pouco algumas pessoas, né, quando ele disse: "Não me foi dada nenhuma revelação do alto". E eu acredito que, se nós continuarmos como estudantes de teosofia com a mente aberta, nós vamos encontrar o nosso caminho pela vida. Então ele mais ou menos retirou da presidência, né, essa característica de um carisma espiritual que havia no passado. Ele era uma pessoa profundamente espiritual, mas ele estava comunicando a teosofia da maneira como ele havia. Por exemplo, um dos artigos dele que gerou debate, mas que foi muito apreciado no mundo inteiro, foi o seguinte: por que a teosofia ficou sem ser definida? Eu encontrei alguns teosofistas de peso nas minhas viagens que não gostaram desse artigo, dizendo: as pessoas vão pensar que a teosofia é qualquer coisa, né? A expressão em inglês é wish-washy, ou seja, é alguma coisa sem substância. Mas se você lê esse artigo, esse artigo está online agora, no site da Sociedade Teosófica na Austrália, ele fala de uma coisa muito importante. Ele fala que o conhecimento está baseado em categorias e definições, mas não a sabedoria. A sabedoria, ela está num patamar acima disso, né? E ela só consegue ser alcançada por uma pessoa que purificou o seu coração e manteve a sua mente aberta. E foi exatamente isso que ele fez. No livro eu digo isso, né? E até agora ninguém me insultou acerca dessa minha afirmação. Se me insultar, eu vou tentar seguir o exemplo dele. Se não conseguir, a gente vai ver como é que fica. Ele disse que, eu digo no livro, que ele, como presidente, ele criou uma revolução silenciosa na sociedade, né? Ele retirou o foco, né, das experiências clarividentes e psíquicas, que têm o seu papel, mas ele mostrou para os membros que a sociedade, ela tem o nome de teosófica porque ela está comprometida com esse espírito da teosofia, de uma maneira não dogmática. Então, ele fez isso. Num dos capítulos do livro, um dos capítulos se chama A Teosofia numa Nova Linguagem. Então, ele fala sobre a natureza da consciência, ele fala sobre a natureza extraordinária da vida, de que normalmente nós não percebemos isso, mas cada forma de vida é extraordinária em si mesma. Então, a mente dele estava completamente aberta para isso, e por ela estar aberta para isso, ele recebia essa inspiração das profundezas da vida, né? Isso tocou muitas pessoas. A gente não percebe isso porque, claro, nós já pegamos a história, né? Para nós o Siri Han já é história, né? Do movimento teosófico, da sociedade teosófica, já é uma figura extremamente respeitada. Mas realmente, voltando no tempo, né? Deve ter sido algo bem disruptivo no momento, né? Quando ele trouxe essa sua maneira de abordar os assuntos tanto nas suas apresentações, né? Quanto na sua escrita. Pedro, já que você falou da impressão, né, que o Siri Han deixou em vários teosofistas, eu sei que tem um capítulo do livro que fala justamente sobre isso, né, se estou correto. Você poderia trazer um pouquinho para nós o que você apresentou ali? Sim, o último capítulo é chamado Um Verdadeiro Teosofista Recordado, né? Então, é uma compilação de impressões de vários teosofistas ao redor do mundo sobre ele, a sua vida, a sua presença. Os mais importantes nesse relato de impressões que ele criou foi num congresso europeu, na década de 60,
E o secretário-geral da seção islandesa da sociedade, da Islândia, perguntou para ele: o senhor Srihan, o senhor teria uma frase que resumisse todo o seu ensinamento? Aí o Srihan disse: eu poderia pensar no assunto. No outro dia, quando ele desceu do seu quarto para o café da manhã, ele entregou para o secretário-geral da Islândia uma tira de um jornal, na parte de baixo do jornal, à margem do jornal, e havia uma frase escrita lá. E essa frase dizia o seguinte: quando você é uno com todo o coração que bate, você não é nada em si mesmo. Você imagina, eu não conheço a resposta do secretário-geral, mas o que ele comunicou é exatamente isso, né? A pessoa que realmente experimentou a unidade da vida, ela perde completamente a esse sentimento de importância pessoal. Como diria a Blavatsky, né, falava a grande heresia da separatividade, né? Então, você perde, né, esse sentimento, né, de identificação pessoal, né? Enfim. Pedro, a gente está chegando já ao final do nosso tempo do programa. Se você pudesse, em poucas palavras, assim, definir a impressão que o Srihan deixou em você, né? Como que você, se você tivesse que apresentar uma frase que definisse o Srihan, qual seria? Agora fica o desafio. Bom, o primeiro livro da editora Teosófica, se eu me lembro bem, foi Pensamentos para Aspirantes, e eu traduzi isso do inglês para o português, né? E levou um certo tempo, né? Eu não tinha computador naquela época. E ele foi lançado pela senhora Radha Burnet na Escola de Verão da Sociedade Teosófica em Brasília, em janeiro de 1990. E eu também estava lá, ajudando em parte nas traduções. Mas um dos pensamentos dele que ficou comigo ao redor desse tempo todo, né? Existem vários capítulos no livro, né? Mas um dos capítulos é sobre a natureza do amor. E ele escreveu isso, né? Esses pensamentos foram compilados pela sua secretária, né? Mas ele depois deu o ok, ou deve ter editado minimamente. Mas o que ele disse sobre o amor é algo que é completamente revolucionário e está alinhado com a vida dos grandes místicos do Oriente e do Ocidente, né? Incluindo Rabindranath Tagore, Kabir, né? São João da Cruz, Meister Eckhart, né? Santa Teresa de Ávila, todos eles, né? Eu quase falei a palavra gangue, mas ela não se aplica aqui. Mas é uma linhagem de grandes místicos. E foi isso que o senhor Srihan falou, e esse foi o pensamento que ficou comigo. Ele disse: o amor é o solvente do pequeno eu. Ou seja, as pessoas que trabalham com pintura, elas precisam do solvente para apagar certas manchas que são indevidas ou que não foram planejadas, né? E ele disse que quando existe amor na vida de uma pessoa, a importância pessoal se esvanece, né? E acho que isto por si só é uma lição que vale a pena escutar. Uma chave aí, né? Um objeto de meditação valiosíssimo aí para a gente levar conosco para toda a vida e para as futuras também. Pedro, gratidão pela sua participação. Obrigado. Esse foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com Pedro Oliveira sobre um livro de sua autoria, publicado no Brasil pela editora Teosófica, M. Srihan, Uma Vida de Beneficência e Sabedoria. Uma breve biografia aí de um importante ex-presidente da Internacional da Sociedade Teosófica, autor de vários livros, uma figura muito respeitada no movimento teosófico. Nós vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro.